Olá, boa tarde a todas. Estamos iniciando aqui mais uma live, hoje com a nossa convidada Adriane Teixeira da MyBroker. Eu vou convidá-la aqui, só um minutinho. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Obrigada pela presença, viu? Muito bom ter você aqui. Adriane, manda a solicitação e eu aceito a solicitação de vídeo porque eu não estou conseguindo te colocar. Lucinéia também. Olá, Daniela, boa Boa tarde, tarde. tudo bem? Olá! Olá, Adriane, boa Deixa eu tirar tarde, uma tudo bem? forcinha aqui. Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo. Que bom! Bom, para quem não conhece, essa é a Adriane Teixeira. Adriane, faça você a sua Olá! apresentação aí para quem ainda não é seu seguidor, que eu vi que são muitos seguidores, muita gente que Ah, te admira, que aprecia teu trabalho. Então, apresente-se agora para quem ainda não faz parte aí dos seus seguidores, mas que eu tenho certeza que depois de ouvir um pouquinho mais de você, já estarão lá te seguindo, com certeza. muito obrigada. Prazer, meu nome é Adriane. Eu sou gerente aqui na minha broker imobiliária. Estou fazendo até uma transição agora, tá? Vocês estão sabendo aí em primeira mão que eu tô virando head de novos negócios. Então, além da venda dos imóveis, eu também tô mexendo em corporação, em terreno, em algumas coisas um pouco maiores. Então, vai ser bem bacana aí que eu vou trazer um pouco de conhecimento também desse mundo que as pessoas não conhecem. Mas digamos que o meu case de trabalho sempre foi trazer informação tanto para os nossos clientes quanto para os nossos corretores, né? Então eu vim para São Paulo, vou contar um pouquinho de mim, mas eu me tornei corretora no Guarujá, eu sou do litoral. Vim para São Paulo, conheci desse mercado de investimento e tudo mais, e comecei a vender para o mundo inteiro, tá? Vendi para Austrália, Nova York, enfim, comecei de acordo com a internet, com o conhecimento que eu tinha aqui de São Paulo, com como que as pessoas faziam para ganhar dinheiro aqui, como que funcionava esse mercado. Tive alguns resultados, né? Tive alguns pódios. Com isso, peguei uma equipe. Tive resultados muito bons como equipe. Fui campeã, gerente campeã, no outubro, novembro e dezembro, Olha, aqui em São Paulo. Legal. É. E aí, isso tem me trago muita coisa. Não sei se vocês também sabem, mas por que que eu tô, inclusive, migrando aí de cargo? Porque eu tô no reality show de construção civil, tá? Eu tô no reality show de construção civil, que inclusive acontece aí em Alphaville, né? Lá em Alphaville. É um reality show que vai mostrar para o público, para a televisão brasileira, desde da compra do terreno até a entrega das chaves para o cliente. Então, hoje eu tô sendo bastante procurada, né? Tenho muita. Ai, o Léo. Oi, Léo, meu amor, um dos meus corretores. Eu tô sendo bastante procurada para abertura de novos negócios, de novas frentes. As incorporadoras também entenderam bastante que nós aqui da MyBroker temos muito conhecimento, a gente treina todos os dias os corretores. Agora mesmo, enquanto a gente está se falando, o Ronaldo Dantas, que é o CEO da empresa, tá aqui dando treinamento, que inclusive estão convidadas. Amanhã vai haver um jantar aí de luxo
para um empreendimento lá em Goiânia. Então, se vocês quiserem ir, vocês duas estão convidadas, o pessoal aí da live está convidado. E a gente faz isso, treinamento praticamente todos os dias. Então, a gente vai ter um produto, vai ter uma ação, a gente reúne todo mundo e faz treinamento. A gente divide aí, a gente multiplica, digamos, que conhecimento aqui na MyBroker. E foi isso que fez com que eu fosse corretora, tivesse alguns pódios, me tornei gerente, tive alguns pódios também, né? Consegui aí um resultado muito bom. E agora estou começando aí como head de novos negócios para abrir aí essa expansão com os incorporadores, com as revendas. Nós temos muitas pessoas, né? Que é o meu tema aí no sábado, que precisam de um corretor especializado em revenda, que entenda quem é essa pessoa. Um spoiler também do meu trabalho é que eu faço essa parte muito humanizada, então eu quero saber quem a pessoa é, por que ela está vendendo. Não é só, qual que é a sua captação, o que você tem de imóvel para vender, pega esse imóvel e coloca numa plataforma, né? Existe todo um cuidado, existe todo um carinho por trás, entender quem essa pessoa é, quais são as motivações dela, para que tenha resultado mesmo, sabe? Uhum. Perfeito. Vou colocar uma coisinha na minha E é o que frente. acontece na maioria das vezes, né, Adriane? Eu falo porque constantemente a gente está aí fazendo essa questão de compra e, na maioria das vezes, venda, né, dos imóveis. Sim. E são sempre as mesmas perguntas: qual a metragem, qual o valor do condomínio, o valor do IPTU, quantos. Enfim, é isso, é o básico. Parece que já existe aí um checklist, eles mandam e a gente sente, eu sinto que não é um atendimento personalizado. E muitas vezes essa venda ela demora muito para acontecer, né? É Você se difícil. sente mais um, né? Você se sente mais um, Exato. assim. É como se o corretor, ele tivesse com pressa de falar com você, saber qual que é a metragem do seu apartamento. E que é o que eu sinto, né? Às vezes até tem alguns amigos meus que são de outros lugares e tudo mais, eles falam, meu, por que que vocês corretores não param para ouvir, não querem saber quem nós somos, o porquê que a gente está vendendo, né? Que no Sim. final é isso, a gente não está comercializando só a parte física, também é uma vida ali que está se movimentando, Uhum. né? Alguém que está Isso. chegando, alguém que está indo embora. E Corretores sabe, que vêm às vezes e ele nem conhece, ele nem se dá o trabalho de vir antes para conhecer o imóvel. Então ele chega, ele conhece o imóvel junto com o cliente, né? Junto com o possível cliente. E é péssimo, porque ele não consegue nem apresentar, né? Então, que legal esse trabalho, esse seu trabalho, esse diferencial, né, do seu trabalho, e eu tenho certeza que todos da sua equipe têm aí a mesma linha de trabalho também, né? Que faz toda a diferença. Sim, nós trabalhamos aqui na MyBroker São Paulo, a minha equipe sempre foi especializada em investimento imobiliário, tá? Em short stay. Uhum. Eu venho do Prontos, né? Eu venho do Guarujá já com uma bagagem de 2 anos vendendo só apartamentos prontos. Então, assim, quando eu entregava um imóvel, eu sempre deixava uma flor lá, uma orquídea com um presente escrito, com um doce. E às vezes, já vendi apartamentos de 2, 3 milhões, às vezes não era o valor daquilo, era o quanto que as pessoas ficavam se sentindo especiais, sabe? Exato. Já aconteceu de um cliente fazer chamada de vídeo com todos os amigos, falando, gente, olha o que eu ganhei da minha corretora. E é uma coisa muito boba, porque é uma coisa de um valor irrisório, né? E aqui em São Paulo, com a minha equipe, uma coisa que também sempre deu muito certo é a gente falar para o cliente que, independente do que ele está procurando, de maneira nenhuma a gente vai mandar produto sem saber quem ele é, sem saber o porquê que ele está procurando, sem saber quais são as condições dele, porque às vezes o cliente já aconteceu isso algumas vezes. Inclusive, eu falo disso, eu tô num livro chamado Offline, que eu quero presentear vocês. Quando eu for no sábado, eu vou presentear vocês com esse livro. Tá o Carlos que Wizard, bacana. Natália Beauty, o pessoal da CIMED, e fala muito sobre o nosso backstage, né? E aí, com isso, tem uma história que é uma cliente que ela me procurou. Ela tinha 200 mil de entrada e com 200 mil nos imóveis na planta, você consegue comprar 2 imóveis, né? Você consegue comprar 2 imóveis com 200 mil reais. Só que o salário dela não ia dar para ela financiar lá na frente.
Não ia dar para financiar lá na frente. E aí eu virei para essa cliente e falei assim, olha, eu entendo que sua entrada dê para comprar. Qualquer outro corretor te venderia um pronto e um na planta agora. Só que não a melhor estratégia para você hoje. A melhor estratégia para você hoje é você comprar, esperar, junta mais entrada. Quando você tiver com uma entrada melhor, você compra um pronto para você. Ou, entendeu? O que acontece muito também com o mercado é da gente não ouvir esse cliente, não saber quem ele é, vender para ele o que ele quer comprar. E 90% das vezes eles não têm essa expertise que a gente tem de saber lá na frente. Poxa, vou vender 2 imóveis para esse cliente, mas lá na frente ele vai financiar? Lá na frente ele vai ter condições de colocar mobília nos 2 imóveis? As pessoas, elas não se importam realmente com quem é esse cliente, sabe? Se lá na Você frente sabe, ele pode até perder um desses imóveis por não conseguir seguir com o financiamento, né? Sim, Realmente. exatamente. eu tive uma fase, Adriane, que eu estava procurando um imóvel, eu não sabia, eu estava indecisa se eu ia morar no Alphaville, se eu ia morar na Granja Viana, se eu vinha para o interior, que foi a minha última decisão, né? Não me arrependo. Uhum. E aí eu Tá. O Lu, áudio você deu uma já ficou tinha cortada. muda. procurado vários imóveis. O áudio Lu, no Tá começo me deu uma ouvindo? cortadinha. deu uma cortada o áudio. Então, teve uma situação que eu não esqueço, que me irritou demais. O corretor ligou para a gente, falou se a gente poderia ir ver um imóvel no sábado. Nós já tínhamos falado o perfil do que nós queríamos uma casa mais moderna, né? Passamos todo o perfil do imóvel. E aí ele falou: entrou um imóvel, acho que vai agradar vocês, lá na Granja Viana. E era num sábado e tinha que ser próximo do horário do almoço, então eu tinha. Meu filho era bem pequeno, então próximo de almoço já complicava um pouco. Mas ele falou com tanto entusiasmo, né, que a gente falou: vamos lá, de repente é esse o imóvel, né? Quando nós chegamos lá, Adriane, era um imóvel tão antigo, ele parecia um imóvel Meu abandonado. Deus. Para você ter uma ideia, tinha cômodos que você descia as escadas, né? Nossa Parecia um Senhora. porão, escada de madeira, mas assim, judiado demais, sabe? Não tinha nada a ver com aquilo que nós já Nada até do que tínhamos você tinha visto. falado. Nada a ver. E aí eu fiquei tão brava com ele, porque eu pensei, poxa, ele tirou eu e a minha família na hora do almoço, né? De casa, a gente morava um pouco longe lá da Granja Viana. Não é possível que ele imaginou que esse imóvel fosse agradar. Então, assim, eu me senti realmente não ofendida, mas eu senti desprestigiada, porque eu falei assim, ele quer Ele me desperdiçou enfiar seu tempo, qualquer né? coisa, né? Ele falou assim, eu vou tentar. Tipo, a imobiliária dele era próximo, que era na Granja Viana, então assim, eu vou tentar, vai que. Mas ele não se preocupou em dar todo aquele trabalho pra gente. A gente perdeu o sábado praticamente, só porque ele queria de repente mostrar lá um imóvel, não sei. Eu acho que foi isso mesmo, né? E ele também Vou não te tentar. contou o motivo, né? Não, Porque às vezes, mas se não é uma, às vezes não é uma casa tão moderna, mas ele virasse e falasse pra você, ó, meu bem, deixa eu te contar. Essa casa aqui, ela não é o que você quer, mas ela tá com um ótimo preço e com a diferença você consegue fazer uma reforma. Tipo Exato. isso, né? Uhum. mas não era, Já faria sabe? diferença, né? Não era, e ele percebeu assim, a gente foi educado com ele, mas a gente não tinha como não disfarçar A a cara nossa de insatisfação, sabe? insatisfação. Tanto que aí ele perdeu um cliente, porque nós não compramos mais com ele, não visitamos mais nada com ele, né? Então, assim, eu não esqueço essa situação. Então, é bom que o corretor faça realmente esse trabalho aí para você, que a gente, enquanto comprador ou enquanto vendedor, a gente valoriza muito. O meu marido também compra e vende muitas casas, né? Porque agora ele parou, mas ele era construtor. E Uhum. aí a gente acabava vendendo até a nossa própria casa algumas vezes. Eu lembro também de uma corretora que aí ela já fez o trabalho inverso. Ela foi até a minha casa, ela apresentou a casa de uma maneira que eu fiquei com vontade de comprar a minha casa. Quase que eu falei assim: eu não vou vender mais não, porque a minha casa é Já maravilhosa. aconteceu. Já aconteceu comigo do proprietário quase querer desistir por causa de uma apresentação minha. No meu caso, eu pensei assim, gente, eu não vou encontrar outra casa dessa aqui, eu vou ficar com ela, porque ela é realmente maravilhosa. E aí depois eu até comentei com outras amigas corretoras, né, sobre isso. Eu falei, gente, a fulana que veio aqui,
ela mostra o imóvel como nenhuma de vocês mostrou. Ainda falei para as minhas próprias amigas corretoras, falei, vocês nunca mostraram minha casa como ela mostrou. Tudo era funcional aos olhos dela, sabe? Qualquer detalhe da casa era funcional. E ela até falou assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, realmente isso está aqui porque agiliza isso. Oh, perfeita a apresentação dela. Infelizmente, não foi ela que vendeu. Acabou nós mesmos vendendo. Nós vendemos para uma corretora, para você ter Olha ideia. que legal. A Ela casa foi era boa mostrar, mesmo, hein? ela foi A casa mostrar era muito a nossa boa. casa para um cliente. E desde então ela falou assim: eu me apaixonei pela casa. Aí não dava para ela na época, mas depois ela construiu uma casa linda também. A Daniela até conheceu a casa que ela construiu. E aí nós fizemos uma permuta. Mas eu até falo que pena que aquela moça não conseguiu vender, porque ela também merecia ganhar a venda daquele imóvel. Aconteceu isso comigo na pandemia, quando eu trabalhava na praia. Eu vendi para um cliente que ele é brasileiro, mas ele estava na Argentina. E o proprietário, ele queria vender porque o pai dele estava com problema de saúde no interior, ele morava na praia. E eu juro pra vocês, esse apartamento, ele tava em preço de oportunidade, né? Assim, sabe aquele apartamento que você sabe que ele tem poucos dias para vender, ele tem poucos dias no mercado. E a gente tava com muita procura no Guarujá. E eu venho do mercado, antes de ser corretora de imóveis, eu venho do mercado de decoração. Eu vendia papel de parede, persiana, cortina, então eu conheço tudo de acabamento de dentro de uma casa. Ou quase tudo, né? Uhum. E eu fiz uma chamada de vídeo com esse cliente que morava na Argentina, e ele pegou e falou assim, o proprietário pegou e falou assim, cara, exatamente o que você falou. Ele falou, você explicou tão bem a minha casa que eu tenho certeza que esse cliente vai comprar e você tá me desmotivando a vender minha casa. Aí, e foi exatamente isso. Eu fiz uma chamada de vídeo com um cliente e já fechei esse imóvel e ele comprou sem nunca ter visitado, assim. E eu era o comecinho ali. Tá saindo meu som? A moça tá falando Tá, que não tá saindo o tô som. Tá, ouvindo. para mim tá Então normal. talvez seja a internet. Mas é isso, eu acho que o entusiasmo do corretor, quando o corretor gosta de um produto, encontrar os motivos certos, né? Existe uma. As pessoas não veem dessa forma, mas vender imóveis prontos é como se fosse o marketing, né? Você tem que contar uma história. Como eu falei para vocês, eu vou dar um pequeno spoiler do que eu vou começar a fazer, mas eu vou começar a contar qual é a história das pessoas que estão vendendo, por que que elas compraram. Então, Lu, você tá vendendo sua casa? Por quê? Seu marido é construtor, que legal. Você passa um momento na casa, você curte a casa, depois você revende, lucra. Isso traz benefício para sua família. Você entende que faz toda a diferença para quem tá Uhum. comprando? Não é um Sim. imóvel vazio, frio, que isso aqui tá à venda, custa X e acabou. É. É verdade. Não, não pode ser dessa forma. Eu acho que as pessoas elas levam o mercado imobiliário muito só pelo a gente fala muito isso, né? Para entrar no mercado imobiliário, a porta de entrada é muito baixa. R$ 600 para você tirar um cresce. Só que para você ser um bom corretor, você precisa ser uma boa pessoa, você precisa estudar sobre pessoas, você precisa ser humano, né? E aí saber que no final, lá na frente, a última coisa é a comissão que você vai ganhar, Com né? certeza. Isso é a grande premissa, eu acredito, aí do mercado imobiliário. As pessoas saberem que para ser um bom corretor tem que ser uma boa pessoa primeiro. É verdade. Temos alguma pergunta aí, Daniela? As pessoas Vou dar ainda uma olhada estão aqui. tímidas em fazer pergunta. Aproveitem aí a Adriana à nossa Ainda não, disposição. ainda não. Não? Adriane, e o Então eu vou foco de fazer. vocês lá são mais imóveis na planta ou vocês trabalham com todos os tipos de imóveis na MyBroker? Nós trabalhamos com tudo, tá? Na Tudo. verdade, o nosso foco são as pessoas, tá? O bordão da MyBroker é transformar a vida das pessoas através de negócios imobiliários bem-sucedidos. O que isso quer dizer? Às vezes, mas ela é bonita, corretora feia, outra história. Às vezes, Esse é um dos às vezes, o que acontece? O cliente vem com uma ideia, por exemplo, de comprar apartamento na planta, mas a gente sabe que ele tem condições de comprar um pronto. A gente presta uma consultoria.
Então, nós temos os dois, tá? Nós temos hoje duas equipes só focadas em imóveis prontos, tá? Então, eles fazem captação, eles vão para rua. A gente tem muitas captações em Alphaville, aqui em São Paulo, na Zona Sul, são as regiões que a gente mais atua. Mas, às vezes, esse cliente ele está procurando para investimento. Então, a gente faz na consultoria mesmo. Então, a gente senta com o cliente, entende quem ele é, quanto ele tem, qual que é a pretensão dele, se ele precisa... Por exemplo, às vezes acontece da pessoa que quer comprar para moradia, mas ela já paga um aluguel muito barato. Às vezes, compensa mais ela comprar um apartamento na planta e esperar esse apartamento ficar pronto para ela morar melhor, tá? Então, às vezes, depende muito do caso, mas a gente presta uma consultoria, entende quem essa pessoa é e monta um plano ali a longo prazo para esse cliente. A gente brinca que a gente se torna como se fosse o corretor da família, sabe? Eu tenho o médico da família, não sei se vocês têm filhos, mas quem tem filhos tem um pediatra que vai desde a hora que a bebê nasce até ficar grande. E é exatamente isso que a gente faz. A gente faz muita venda recorrente, tá? Então, o cliente vem, compra um estúdio hoje, ele entende quem nós somos, gosta do nosso trabalho e compra de novo com a gente. Tem muita venda recorrente. Vocês que trabalham com leilões, muita gente me procura. Eu sou amiga da Charlene Teixeira, né? Que é uma das rainhas dos leilões. Tem gente que compra, aprende a arrematar com ela, procura a gente para revender. Então fala, olha, eu tenho esse imóvel para revender, vocês conseguem me ajudar? Nos últimos dois casos que aconteceram, a gente vendeu em 60 dias. Por quê? Porque a gente vai atrás dos motivos do porquê vender esse imóvel, sabe? Não é só, tá ali para vender. Não, o último caso foi um cliente que comprou do lado do Mackenzie. Ele, inclusive, fez uma repaginada lá, deixou o imóvel lindo e colocou para alugar. E aí a gente já colocou para alugar para short stay, deixou uma operação rolando e foi super fácil de vender, porque era só achar um cliente que quisesse um imóvel com uma operação já rolando e a gente foi atrás desse cliente, que é uma outra coisa também que é diferente da MyBroker, é que o corretor que entra aqui, ele não vive de lead, né? As pessoas falam assim, meu, mas como assim vocês não dão lead? Não, a gente não dá lead. Não é que a gente não faz campanha, né? Sempre tem uma campanha rolando, sempre tem um produto foco. Mas a gente aprende a ir atrás desse cliente, atrás dessa persona. Então, a gente faz isso por meio de networking, de prospecção, de própria internet. Quando eu era corretora, eu só fazia conteúdo educativo, educacional. Então, isso atraía muitas pessoas e dentro disso eu conseguia gerar minha própria demanda. Então, eu, por exemplo, como corretora, nunca vendi para lead aqui em São Paulo. Eu sempre vendi através de comunicação na internet. Então, isso é uma coisa bem diferente. Os corretores, eles ficam, como assim? Como que você aprendeu isso? E basicamente a informação hoje é a nossa grande fortuna, né? E as pessoas, elas ficam, às vezes, vendo televisão, olhando para cenários políticos e tudo mais, e elas se esquecem que tudo que a gente sabe, e eu vou falar isso, inclusive, para os corretores, né? Parece tudo muito óbvio. Então, às vezes, o corretor, ele tá numa mesa de bar e ele não sabe dizer qual é o valor da taxa de juros, qual que é a correção da NCC. E às vezes as pessoas não compram por preconceito, porque elas acham que tudo é muito caro. Elas acham que é um mundo impossível de se tornar um investidor. Vocês que trabalham com leilões, vocês sabem muito bem disso. Dá para usar todos os recursos de imóveis com leilões. E as pessoas não sabem. As pessoas não têm esse conhecimento. E aí é o trabalho do corretor levar isso de graça para os clientes e com isso os corretores podem ter muito sucesso. Entendi. Adriane, quais foram os maiores desafios que você enfrentou e como você fez para superá-los? Olha, eu acho que para mim, nesse caso aqui de São Paulo, né, como eu venho da praia, o maior desafio que eu tive foi que São Paulo é muito grande. O mercado é totalmente diferente, as pessoas colocavam muito medo em mim, inclusive se tiver algum corretor que é de fora que sonha em vir para São Paulo, saibam que não é nem um bicho de sete cabeças. Então, quando eu cheguei aqui, eu vim de uma cidade de 500 mil habitantes para São Paulo, que tem 22 milhões, né? E aí, um dos meus desafios foi estudar muito sobre a região, sobre o que gerava demanda. Então,
eu comecei a entender por que as pessoas vêm para cá. As pessoas acham que as pessoas só vêm para São Paulo ou para trabalho ou para lazer. Só que, na verdade, existem alguns tratamentos médicos que só acontecem aqui nos Albert Einstein de São Paulo. Existem várias convenções de todas as profissões que vocês imaginam. As convenções, elas acontecem todas em São Paulo. As pessoas buscam São Paulo para referência de todos os mercados. Uma outra coisa que também eu descobri é que os restaurantes, basicamente quase que do Brasil inteiro, os donos de restaurantes sempre vêm para cá para buscar a culinária nossa, para depois levar para os outros estados. Então eu tive que estudar muito para eu entender, para eu começar a vender isso aqui. Por quê? Lead, né, que é o que a gente conversa muito na MyBroker, se a gente pega clientes de lead, você é um lead para cada 8 corretores que a pessoa tá conversando. Então, você precisa ter um diferencial, você precisa ser alguém, uma referência que as pessoas vão te procurar pelaquilo. Quando eu comecei a participar dos treinamentos aqui da MyBroker, eu comecei a entender o quê? Qual foi a minha dificuldade? Eu não conhecia o mercado e eu não tinha networking, tá? Então, e o que eu ia fazer aqui em São Paulo, né? Para quem que eu ia vender? Para o cliente do lead, que estava falando com mais 10 pessoas, que eu precisava também mostrar algum diferencial. Então, duas coisas. Primeiro que eu comecei a estudar muito, entender o que era a região, quais eram os produtos que estavam vendendo, por que o metro quadrado nos Jardins custa, hoje a gente tem o Rosenwood que custa R$ 80.000 o metro quadrado, e, sei lá, no Brooklyn, que custa ainda 15. Por que tem essa diferença tanta? Qual é essa diferença de metro quadrado? Então, eu estudei muito, tá? E usei as redes sociais foi aí que eu achei o meu grande nicho, né? Que eu falei, vou começar a explicar para as pessoas. Então, não sei se vocês viram, mas eu tenho um vídeo aí com 80 mil visualizações. Que eu fui para Faria Lima e falei, gente, olha, eu tô aqui no Polo Central, onde tem Google, XP, Samsung, Facebook. A gente tá com um terço do nosso PIB brasileiro aqui. Só que a poucos metros daqui, eu tenho investimento de R$ 280.000 na época. R$ 280.000, onde você pode comprar fácil e tudo mais. Então foi assim que eu me reinventei. Eu vim para um lugar que é o que acontece com muitas pessoas, que eu não conhecia nada, que eu não conhecia ninguém, que eu não sabia nada sobre a região. Mas uma coisa boa também do mercado imobiliário é que tudo tem um porquê. Então, as pessoas falam assim, nossa, por que que Moema é mais caro? Por que que Moema é mais conhecido? Os jardins, existem porquês, né? As pessoas, elas só se apegam a números. Mas se elas começarem a estudar como é que o mercado andou, por exemplo, a gente está aqui na Vila Olímpia. Aqui na Vila Olímpia, aqui é chamado Vale do Silício Brasileiro. Por quê? Era um lugar onde eram só empresas e aí as pessoas começaram a migrar para cá. Então, eu vendi vários produtos aqui, tá? A MyBroker já zerou produtos aqui em volta. E a gente começou a entender esses porquês e explicar para essas pessoas essas valorizações. Então, foi assim que eu cheguei aqui, não tinha nenhum tipo de network, não conhecia nada nem ninguém. Comecei a estudar muito, levar conhecimento para as pessoas na internet. Então, diariamente, eu fazia stories contando para as pessoas essas histórias, produzia reels. E aí, com isso, vendia assim para várias pessoas do mundo inteiro. O TikTok também me ajudou muito a alcançar pessoas. E eu acho que esse foi o meu maior desafio. Foi conhecer o mercado, entender sobre o mercado, saber o que faria com que as pessoas me enxergassem como um profissional diferenciado de todos os outros que já tem mais de não sei quantos, né, aí credenciados no Cresce. E eu acho que uma outra coisa também que me ajudou muito foi essa história que eu te contei, que eu me importo muito com as pessoas. Então, os clientes não se sentiam mais um na hora de comprar comigo. Então, eu tive muita indicação também, eu tenho muita indicação. Foi assim que eu consegui formar uma carreira aqui em São Paulo, vender bastante, ensinar pessoas. Então, hoje tem tem 2 corretores meus que se tornaram gestores. Foi assim, dentro de um prazo de 6 meses, assim, eu formei 2 gestores dentro da minha equipe e consegui levar meu conhecimento para minha equipe, fazer com que eles multiplicassem isso e eles confiavam muito em mim, assim, a nossa taxa de conversão é muito alta, porque se a gente senta com o cliente, a gente vai ouvi-lo, vai buscar o melhor para ele e depois
Opa. E depois só alegria, assim, geralmente, né? E quando tem um problema a gente resolve também, porque não é só um mundo de flores, né? Às vezes as construtoras, a gente trabalha com muita construtora, às vezes as construtoras não desenvolvem aí um pós-venda e a gente acaba assumindo aí os BOs também quando acontece, porque acontecem vários. Faz Não parte, pensem que né, é Adriane? fácil. Não pensem que é fácil. Faz parte. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Ah, deixa aqui. eu Ah, me perguntar. pediram já o Instagram dela, já coloquei aqui. Eu vi alguma pergunta. Além do imóvel, precisa vender a localização. O corretor precisa ser um ser humano. Isso aí. Localização é tão importante, né? Assim, sempre que eu ia apresentar aqui alguns imóveis, eu acabava conduzindo, né? E eu vendia primeiro o entorno. Não sei, tá? Era uma coisa minha. Eu vendia o entorno. Falei, olha, aqui eu faço tudo a pé. Eu desço, tem salão, tem hortifruti, tem farmácia, então dificilmente eu preciso pegar o carro, eu consigo me deslocar fácil para esse, aquele lugar. Então a questão localização ela é extremamente importante, né, a ser mencionada aí na venda de um imóvel. Com certeza. Principalmente porque na maioria das vezes as pessoas se pegam a preço, né? Uhum, Então a pessoa fala assim: eu vou pagar mais barato em tal lugar. Tá, e é o que eu falei um pouquinho mais, agora há pouco. Tudo tem um porquê, né? Não adianta você falar, eu vou comprar um imóvel, vou comprar uma casa maravilhosa em tal região e é muito barato. É muito barato, muito provavelmente porque ainda não valorizou, ou porque tem uma questão de segurança, ou porque as pessoas têm alguma questão de mobilidade, né? uhum. Que existe todo esse porém, né? Eu, por ir muito para Alphaville nos últimos tempos, eu comecei a entender os prós e contras de Alphaville, por exemplo, né? Então, tem pessoas que fizeram a vida toda delas em Alphaville. Então, ela mudou para lá, levou a empresa dela para lá. Meu, maravilhoso. Você consegue correr de madrugada se você quiser. Você não se sente ameaçado, coagido aqui em São Paulo. Você já não consegue fazer isso, Exato. né? A gente não tem essa possibilidade. Então, sim, a localização e também tem a ver muito com para onde a pessoa quer ir, né? Às vezes as pessoas me procuram querendo ir para Alphaville, mas elas querem ter um escritório aqui em São Paulo, por exemplo. Eu falo, gente, então calma, calma, Tem que nós certeza, né? temos. Fala para elas, faz esse percurso umas 2 vezes por semana, depois você me liga de novo para ver se de fato você quer, mas tem que Exatamente, fazer às 6, 7 da manhã e depois às 17. Aí depois a gente exatamente, volta a conversar, né? Não, porque é absurdo, né? exatamente. E Ou aí que faz a diferença, né? Não é simplesmente, ele quer, então tá bom. Ele quer, vou vender isso para ele, né? É mostrar, você ganha credibilidade, você ganha confiança do cliente quando você expõe isso, né? Olha, sim. tem certeza, é diferente, né? É um atendimento diferente mesmo. E às vezes eles não ouvem a gente também, quebram a cara. E é Aí foram maravilhoso. avisados, né? E aí é maravilhoso que a gente fala, olha, eu te avisei que ali não era um bom lugar, eu te avisei que não era pra você ir por preço. Porque não sei pra vocês, assim, em questão de arrematação, acredito que vocês tenham muito essa visão, mas às vezes as pessoas me mandam algumas oportunidades de, só que tá muito abaixo do preço. Eu falo, gente, mas se não tiver alguém enforcado do outro lado, é uma cilada. Porque às vezes tem, né? Às vezes tem uma Uhum. pessoa que tá precisando fazer que negócio. Eu já vi. Tem um cliente meu que ele arrematou um imóvel um sítio de leilão. Inclusive, ele tava até aqui na live agora há pouco. Não sei se ele tá ainda. Não, ele já saiu. Mas ele tava até aqui na live agora há pouco. Que ele é um cliente que ele arrematou um sítio de 3,5 milhões por R$ 800. R$ 800? Por 800 mil 800 reais. reais? Desculpa. Ah, 800 mil reais, desculpa. 800 Ela, mil olha reais. só, vamos levar esse case aí para o sábado. Não, 800 mil. Só que assim, valia muito 3,5 milhões, assim, o lugar era muito bom, é muito grande, é muito legal, tava muito bom. Ele fez poucas reformas e agora, inclusive, é ali em Sorocaba e vai ter um parque aquático atrás da onde ele comprou, então vai valorizar muito mais. hum, Então, assim, se a pessoa não tivesse enforcado em dívidas, ela não ia vender não ia deixar que acontecesse isso. Na verdade, eles fizeram um acordo extrajudicial que fala, né? Que é quando ele conseguiu comprar direto e pagou e assumiu as dívidas. ah, Acordo sim. extrajudicial, né? Que fala isso.
o que a gente não conhece exatamente o que realmente aconteceu, mas os compradores têm que tomar muito cuidado numa compra dessas, porque quando a pessoa está para perder o imóvel, às vezes ela está às vezes não, né? Ela está numa situação aí complicada de dívida e pode ter outras dívidas que amanhã pode anular uma venda dessa, né? Aham. Então, é porque pode ser uma fraude contra Não, credores, né? ele tem advogados que prestam consultoria para ele, deu tudo Ah, certo já então, faz uns 3 anos isso já. eu Já tô tá tudo certo. Eu tô com um caso assim, a pessoa foi lá e fez, o imóvel estava indo a leilão, aí ele comprou direto, só que tinha outros processos trabalhistas que esse imóvel já estava penhorado e ele não tomou esse cuidado. Então, assim, tá dando um trabalhão aí para resolver a situação dele agora, né? Tem que estar Mas muito, realmente muito bem assessorado. é as chamadas galinhas mortas, né, Adriane, que se Que todo fala aí mundo no meio. quer, né? Que as É. pessoas me procuram muito para isso, que eu falo, gente. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim: Adri, se você tiver alguma oportunidade, eu falo: olha, se eu tiver essa, pode ser que eu compre, ou pode ser que eu tenha mais de 20 clientes querendo comprar. Porque quando acontece uma coisa muito extraordinária, a gente já tem uma carteira aqui muito grande de clientes, isso é muito bom. Eu tô há 4 anos no mercado imobiliário. Então eu tenho uma carteira de clientes assim que se eu pegar meu telefone e falar assim, fulano, isso aqui é muito bom, compra que vai dar certo, que é uma outra coisa que a gente só consegue com muito conhecimento, com muita autoridade no mercado. Eu já vendi para vários clientes que nunca viram o terreno, não sabem onde ficam. Já aconteceu muitas vezes isso. E aí, se tiver uma galinha morta dessa, compartilhem comigo, porque a gente tem cliente à pronta entrega. Tá certo. E você Muito falou aí bom. de Sorocaba, vocês mesmo estando em São Paulo, vocês atendem aí os clientes de outras regiões também. Na verdade, São Paulo tem uma grande demanda de short stay, né? Então, assim, são mais de 5 milhões de pessoas que vêm para cá por ano. Isso faz com que todo mundo do Brasil inteiro e do mundo inteiro queira investir aqui, tá? Por quê? Porque você vai pagar muito pouco, né? Seja no imóvel na planta, ou seja no imóvel pronto, você vai pagar muito pouco e vai ter. Tem pessoas que têm rentabilidade de 15, 20 mil reais por mês aqui em São Paulo, nessa região. Então, a gente não se apega tanto aonde o cliente mora, porque a gente trabalha por chamada de vídeo, a gente tem todo um estudo de mercado, então tem o estudo de rentabilidade, potencial de valorização, todas as informações que esse cliente precisa, tanto de quanto ele vai colocar de dinheiro no negócio, quanto ele vai ganhar, tá? E a gente é bem conservador também nos números, então a gente sempre brinca, quando a gente vai falar de valorização. Tem alguns produtos que a gente vende perto de metrô, que vocês já sabem que valoriza muito. Então, assim, geralmente o nosso cliente ele tá em todos os lugares, tanto do Brasil e eu diria do mundo. Porque quem mora fora, eu tenho alguns clientes que trabalham, por exemplo, em Nova York. Eles ganham semanalmente mais de 250 mil dólares. Então, o dinheiro de uma parcela para eles é um dia de trabalho. Então, Uhum. eles compram aqui, ou prontos ou lançamento, tá? Por isso que o nosso cliente está em todos os lugares. A My Broker hoje está em 47 cidades, né? Então, a gente está em 9 estados. São 47 My Brokers hoje. E a gente conversa. Então, assim, o que é legal do nosso trabalho? A gente conhece basicamente quase que todo o mercado do Brasil, tá? Agora a gente está abrindo, a gente tem uma em Portugal, estamos abrindo em Miami. E nós temos semanalmente reuniões sobre o mercado, para onde o mercado está indo, o que está acontecendo. E os olhos dos clientes, felizmente, estão sempre voltados para cá. Ou quando as pessoas ganham muito dinheiro, elas têm o sonho ainda de morar no Alphaville de São Paulo, né? Porque é um lugar muito legal. Então tem pessoas que sonham com isso ainda, né? Em sonhar, em morar nessas regiões, morar perto do Ibirapuera, que é um sonho também de vários brasileiros. Sim, Então, a gente sempre é procurado por isso, por investidores, geralmente investidores do Brasil e, digamos que do mundo inteiro. bacana. O Investe Cubo, né? Acho que é o Marcelo falou aqui que realmente já Marcelo. viu uma situação dessa em que o comprador comprou um imóvel que estava indo a leilão e teve problema. Marcelo, às vezes acontece isso mesmo.
Adriane, como você enxerga que a tecnologia transformou aí o mercado imobiliário, a nova forma de trabalho? Primeiro que eu acho que não existe mais os grandes players, as pessoas inalcançáveis, né? Que eu acho que isso é uma das grandes coisas que antigamente você via que tinha corretor, que tinha ali aquele carão, né? De não fale comigo, eu sou bom, bom, bom e tudo mais. E hoje em dia, qualquer corretor que começar hoje na profissão e se dedicar à vida para as pessoas, a se dedicar a estudar, a trazer conhecimento, enfim, ele consegue se destacar no mercado, que é uma coisa que antigamente era difícil, porque era mais posicionamento, tinha muito mais a ver com quanto de grana esse corretor tinha ganhado já na vida. E hoje em dia isso já é uma utopia, né? Hoje em dia qualquer pessoa, e eu não falo só isso para corretor de imóveis, mas qualquer profissão que você quiser se destacar, você consegue fazer isso com muito mais facilidade, porque a internet ela trouxe essa acessibilidade para as pessoas. Isso é um ponto. O segundo ponto é que hoje nós temos ferramentas para estudar qualquer região em questão de valores, em questão de metragem, em questão de demanda. Então, antes, para você ter esse tipo de conhecimento, você precisava realmente ir nos lugares ou trabalhar essas regiões. Uhum. Hoje, se você baixa o aplicativo do Airbnb, você sabe qual é a taxa de ocupação do imóvel. Existem algumas ferramentas para corretor que você consegue entender qual que é o valor de metro quadrado de qualquer região aqui em São Paulo. É, E aí, enfim, tem algumas ferramentas que fazem com que a vida do corretor hoje seja muito mais fácil e traga dados reais também para esse cliente. Porque antes, quando a gente não tem nada escrito, não tem nada, não existe nenhum estudo por trás, era só achismo, né? Eram coisas da cabeça do corretor. Hoje em dia, não. Hoje você tem dados. Então, a internet, na minha concepção, ela trouxe essa facilidade de trazer informação para as pessoas e informação com qualidade. Informação que realmente está acontecendo no mercado. Não é mais só especulação, tá? Existe algumas coisas que você consegue, por exemplo. Hoje com a internet é muito fácil, que é tirar uma matrícula, né? Uma coisa boba. Só que com isso você consegue entender qual que é o valor real que se vendeu um imóvel num prédio. Por quê? Porque tem gente que fala, esse prédio aqui, ó, aqui na frente tem um prédio. As pessoas estão pedindo 1.100.000 por esses imóveis. Todo mundo está pedindo esse preço. Aí você vai lá, tira a matrícula desses imóveis, que é uma coisa pública, e entende que nunca ninguém vendeu por esse preço, que as pessoas estão vendendo por 850 mil reais e quem está lá está supervalorizando. Então, eu acredito que a tecnologia tenha trago isso. Outra coisa que é muito bom também, que tem ajudado muitos corretores, é nas copies, né? Então, antigamente, as pessoas tinham muito trabalho para fazer uma legenda para anúncio, ou até aqui nos rios mesmo, as pessoas tinham muito trabalho e necessitava de uma inteligência, né? Muito estudo, ou, enfim, muita criatividade. Hoje em dia, você pega ali a inteligência artificial e você consegue fazer ótimas copies, você consegue trazer ali ideias do que falar, sobre o que falar para as pessoas. E eu acredito que isso tenha facilitado muito também a vida do corretor, né? Essa fase aí. E os CRMs da vida, né? Que estão cada vez mais inteligentes também. Que hoje em dia estão unificando os imóveis prontos. Então, hoje em dia, se eu quiser mandar para vocês uma listagem de imóveis, antigamente eu tinha que ficar copiando 300 mil links para mandar para você. Hoje eu consigo um link único mandar para você com comparativo. Então, são algumas tecnologias que antes dificultavam muito assim todo o processo e hoje em dia trazem segurança tanto para o cliente quanto para o corretor. O corretor que ele, às vezes eu pego o corretor novo para ensinar para trabalhar e eu falo para ele assim, cara, quem trabalhava antes não tinha nem metade Dessas desses recursos, ferramentas, né? que tem hoje. E fora a questão da conexão, né? Porque aí, se for falar de conexão, a forma que você tem de se conectar com todas as redes sociais, com os públicos que a gente quer, é exponencial também. Antigamente, eu nunca imaginei na minha vida, quando eu comecei na corretagem, vender para um cliente que constrói em Nova York. Nunca imaginei. E eu fiz isso com um vídeo de 30 segundos na internet. É Olha, incrível, realmente, viu? Adriane, você falou aí da matrícula, você sabe que
Esse também essa é uma estratégia que eu também uso nos imóveis de leilão, Ah, que porque fica aquela legal! questão, será que a avaliação foi feita certa? Vamos ver quanto está avaliado nas plataformas aí de venda de imóveis. A primeira coisa que eu faço é pegar a matrícula. Eu falo, esse imóvel foi vendido. Eu quero ver por Uhum. quanto ele foi vendido e aí eu faço uma avaliação depois, eu faço todo esse estudo aí mais detalhado, de ver os anúncios, tudo. Mas a primeira coisa que eu faço é isso, quando eu vejo lá no leilão, imóvel avaliado em tanto, eu corro lá na matrícula. Boa. Tá, ele foi avaliado, mas ele foi vendido por quanto aqui? Sei lá, 3, 4 anos atrás, não sei. Então eu faço também essa prática aí de usar a matrícula como uma ferramenta de avaliação imediata, sabe? E é maravilhoso que isso não tem contestação, né? Então. Tá no cartório. Tá lá no Uhum, cartório, então não tem outra contestação. Uma moça exatamente. perguntou aqui um negócio que é bem legal, que geralmente me pergunta se eu acho que o número absurdo de construção para short stay, para mim, acho que vai sobrar imóveis e já começa a estar em leilões recém-entregues. As pessoas perguntam muito sobre a quantidade de apartamentos de estúdio que estão aqui em São Paulo, né? Não sei se era esse o momento, desculpa, que eu li, e aí eu Não, pode acabei falar, fica Não, à respondendo. pode falar, vontade. fica à vontade. Desculpa. E aí é uma coisa bem engraçada. Por quê? Primeiro, que entre 2020, no final de 2020 até final de 2021, não teve lançamento, tá? Então, os imóveis, eles valorizaram, que geralmente valorizavam 15% ao ano, e isso eu tô falando imóveis, a média, tá? Então, a média dos imóveis entre 2010 a 2019 valorizaram 15% ao ano. Na pandemia, como não tiveram lançamentos, isso foi para 35%, tá? Porque só tinham apartamentos prontos. Então, se você quisesse morar num apartamento melhor, você tinha que morar no apartamento pronto. É a lei de oferta e demanda, e não tinham tanto. Só que nessa mesma transição, existiu um plano diretor do governo que entendeu o seguinte: Lu, você mora hoje na Zona Norte, você quer morar na Zona Sul, perto do seu trabalho. E se você for morar aqui na Zona Sul, o metro quadrado custa 15 mil reais. Se você for fazer isso vezes o apartamento, as plantas antigas menores que tem, são mais ou menos 70 metros. Vamos fazer uma conta aqui. A gente está falando de um apartamento de 1 milhão. Então, se você ganha aí uma média salarial, digamos que é entre 6 a 10 salários mínimos, você não teria condições de morar perto do seu trabalho, né? Com isso, o plano diretor do governo falou para as construtoras o quê? Construtor, eu vou tirar de você um imposto chamado ortoga para que você construa apartamentos menores, para que as pessoas que moram longe das regiões do trabalho delas tivessem condições de morar perto. Com isso, nós vamos melhorar a mobilidade da cidade. Então, as pessoas vão sair do trânsito, vão sair do metrô, vão sair dos ônibus e vai melhorar a mobilidade da cidade. Por isso que foi construídos os short stays, tá? Ou os estúdios, desculpa. Só que como somos todas investidoras aqui, o que aconteceu? O investidor pensou, o apartamento de 25 metros quadrados cabe em 2 pessoas, dá para alugar. A média de preço estava no começo 300 mil reais. Hoje em dia é muito difícil achar um apartamento nesse preço, mas no começo estava 300 mil reais. Então eu vou colocar 30%, vai dar 90 mil reais lá. Depois ele vai se pagar sozinho, então vamos comprar. Ah, o plano diretor era para que pessoas até de 6 a 10 salários mínimos comprassem esses imóveis. Só que as construtoras falaram, as pessoas que ganham esse valor, elas não têm saúde financeira para comprar esses imóveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender para os investidores, sim. E eles deram um jeitinho brasileiro deles de fazer com que isso acontecesse, tá? Com isso, os construtores também construíram mais barato. Então, como a gente falou sobre localização, é o seguinte: as melhores localizações aqui de São Paulo, que é a Zona Sul, um pouquinho ali da região do Allianz Parque, ali de Perdizes, essas melhores regiões, elas zeram apartamentos para locação quando tem show ou alguma coisa do tipo. Zera, tipo, não tem para alugar, fica zero. Giram mais ou menos 5 milhões de pessoas, acho que eu falei isso no começo, 5 milhões de pessoas em São Paulo. Então, o que vai acontecer com o mercado a partir de agora? Os terrenos vão ficar mais caros e o plano diretor também vai mudar. Ou
seja, as pessoas que já usam essa demanda de short stay, elas vão ter uma escassez. Então, quem tiver estúdio de 25 metros quadrados, porque eles vão mudar também a metragem, vai ter um apartamento com uma certa escassez. Então, hoje, sim, tem muita coisa construindo, porque teve 2 anos de repressão de demanda. Só que como esse plano diretor do governo está mudando, daqui a pouco a gente não vai ter mais construções desse tamanho, vão ser maiores. Ou seja, vai acontecer como aconteceu com tudo, tá? Vai ter um momento onde vai estabilizar e aí vão parar as construções e novamente os apartamentos prontos vão valorizar. É a minha concepção. Isso é para todas as regiões? Obviamente que não, né? Então, assim, a gente está falando de regiões centrais, regiões onde tem muita demanda, onde a gente já falou sobre isso, shows, eventos, eventos de profissões, médicos, todas essas coisas, onde tem essas demandas, não vai parar nunca, né? Inclusive, eu acho que eu tenho uma visão no mercado de São Paulo, que São Paulo é a Nova York brasileira. Então, vai acontecer já já que quem quiser comprar aqui vai ter que pagar o preço, meu bem. Não vai ter jeito, né? E um exemplo disso é o Rosenwood, que tem apartamentos por 80 mil reais o metro quadrado, Não. tá? Então não vai parar, não vai parar. Infelizmente ou felizmente, não sei. Pra gente que vai comprar, vai ser muito bom. Mas para as pessoas que são especuladoras, que falam, não vou comprar um short stay porque tem muito, gente, porque teve uma repressão de demanda, mas os terrenos eles são escassos. Então já já não vai ter mais onde construir. E aí a demanda não para também, porque eu que tenho trabalho na MyBroker, tenho essa noção. São 26 estados sonhando, querendo estar em São Paulo. Tá? Então, qualquer profissão que vocês conhecem, eu vou para Goiânia, a pessoa fala, nossa, eu queria muito trabalhar em São Paulo. Vou para Minas Gerais, vou para BH, vou tudo que é lugar. As pessoas querem muito estar aqui, tá? Verdade. Então, Verdade. pode ser que sim, existam leilões de short stay, porque é mais uma demanda. Como tem leilão de tudo, tem leilão de cobertura, tem leilão de tudo, né? Aí, se no meio desse caminho pessoas forem quebrando financeiramente e tiverem que fazer isso, não tem problema. Vai ser bom porque a gente arremata. Com certeza, Vamos para o Conectadas em Leilões para a gente aprender né? como é que faz para arrematar, entendeu? Depois eu ensino vocês como é que vende e a gente faz Isso. negócio. Eu acho que Vocês verem, leilão né, como de. esse evento vai ser completo, né? Nós vamos ensinar como arrematar, pelo menos te trazer uma boa noção, né? Tá. Lógico que ninguém vai sair de lá arrematando, né? Assim, mas já vai sair com uma boa noção, desde como buscar um imóvel, analisá-lo, reformá-lo, colocar à venda, né, Adriane? E Aham. depois fazer aí a apuração dos resultados. Então, nesse evento nós vamos abranger todo o processo, né, que envolve os leilões de imóveis. Não, isso é muito bom, né? Porque é um mercado que eu vejo que muita gente também fala que é saturado, mas na verdade poucas pessoas realmente sabem fazer, né? Sim. As pessoas não têm conhecimento. Eu vivo vendo que vocês postam, vejo que uma galera que trabalha com leilões posta, e cada vez eu vou descobrindo novas formas, né, que é possível. Então, não sabia que dava para usar uma carta de crédito para arrematar imóvel. Não sabia que dava para financiar. São coisas Financiar. que a gente não sabe, Sim. né? Nós Exatamente. teremos, para falar de consórcio, nós teremos a Eli da Ademicon. Que Ela legal. vai ter um atendimento lá personalizado, inclusive para quem tiver interesse, já sai de lá com o negócio fechado em Ó, consórcio. Então vai ser bem completo mesmo. Teremos também a Patrícia Rise da Vivendo de Kitnet. nossa, eu já ouvi falar dela. Ela foi no mesmo podcast É, que é o Me Casa. Ah, certo. me Vocês casa. também foram no Me Casa, né? Fomos. Fomos, aham. E ela foi Fomos. lá, né? Eu fiquei sabendo da história dela, já fiquei É, enlouquecida. Tô louca pra a conhecê-la. Patrícia era jornalista, o marido dela também jornalista, acho que da Globo, Da inclusive, o Globo. Celso, e hoje eles vivem de kitnet. Então, assim, o imóvel ele tem várias possibilidades, né? E sempre seguras. E é isso que a gente vai mostrar lá, além de mostrar todo o nosso trabalho com leilão, as oportunidades, temos também aí outras formas de ter uma boa rentabilidade com imóveis, né?
Adriane, infelizmente o nosso tempo está acabando. Como o nosso Foi perfil é novo, a maravilhoso live conversar ela com é vocês. encerrada em 1 hora, né? Então eu já vou aproveitar para me despedir de você, agradecer pela sua participação. Eu sei que você tem uma Imagina. agenda lotada aí e você se dispôs aqui a talvez prejudicar seu almoço para estar aqui conosco. Então, muito obrigada. Sábado eu tenho certeza que você vai levar uma palestra valiosíssima. Então, quem ainda não fez a sua inscrição, aproveitem aí que ainda temos poucas vagas, viu? Deu tudo certo, as vendas estão um sucesso. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, quem ainda não adquiriu seu ingresso, aproveite, porque realmente está acabando. Se é que não acabou, assim, acho que tem Hoje eu algumas vagas, né? preciso revisar novamente, Porque assim já mas nós chegou, a gente está estávamos no fazendo novos limite. pedidos, inclusive dos kits, para você ter uma ideia. Acabou Que de entrar legal. aqui Luísa O dando leilão, movimento que uma parceira. vocês estão fazendo é maravilhoso, viu? Vocês estão de parabéns. Nós Ah, mulheres precisamos nos unir, assim, eu vejo que o mercado imobiliário, ele é muito tomado pelos homens, mas se você for olhar os pódios, as pessoas que mais vendem, as pessoas que mais destacam, geralmente são mulheres, e a gente precisa realmente se unir para fazer com que essas mulheres brilhem cada vez mais, né? com Eu nunca falei certeza. para tanta gente, já falei isso para vocês, nunca falei para tanta gente, mas eu vou dar o meu melhor, vou levar o que eu tenho de conhecimento aí na minha vida inteira para vocês. Espero suprir as expectativas e eu vou com muita humildade para falar para vocês que eu estou bem apreensiva, mas vou entregar o meu melhor com certeza para Ah, a vocês. gente tem certeza disso. Vai ser um prazer te receber lá. Tô louca para te conhecer pessoalmente aí. Ah, eu Aliás, o também. evento trouxe para a gente isso também. É muito bom a gente estar conhecendo pessoas que agora nós conhecemos pelas lives, vamos conhecer pessoalmente. Então, é uma oportunidade para nós também, né, Demais. Daniela? Sim, com Amanhã, não certeza. sei como é que vocês estão, mas eu vou mandar mensagem pra vocês. Vai ter um evento de gala. Quem sabe eu não levo vocês pra gente se conhecer pessoalmente, Ah, conversar um pouco antes do então, manda evento. sim. Eu Tá vou vendo, mandar uma gente? mensagem Sempre, pra sempre vocês. gerando conexão, é isso, né? Evento Por isso, a importância presencial, dos eventos presenciais, A né? A sempre gente tem essa importância. conexão, sempre sai parcerias. dali com parcerias e conexões e projetos, né, futuros para novos Demais. negócios. Então, Beijo, obrigada, Adriane, muito Fernandinha. Contem obrigada. comigo. Ansiosa por Um beijo. sábado. Até mais, Beijo, viu? Adriane. Obrigada, obrigada, Daniela. Obrigada, Obrigada a Tchau, todas que tchau. estiveram aí conosco nessa live. Obrigada. obrigada, tchau, tchau. Tchau.